boas-vindas a todos vocês que estão aqui nos abençoando com sua presença, em especial aos nossos convidados. Se você está nos visitando esta noite, sinta-se bem-vindo em nosso meio. Nós oramos, nós desejamos que você sinta-se à vontade e tenha o desejo de voltar outras vezes, e da próxima vez, de preferência, você traga alguém com você, para junto conosco cultuar e louvar aquele que é o único digno de adoração, o nosso Deus, o nosso Pai. E eu também gostaria de antemão aqui também agradecer e dar as boas-vindas a todos vocês que fazem parte da Rede Branca, que estão aqui conosco essa noite. Desde já o meu muito obrigado a cada um. Obrigado, Fernando, obrigado, Silene. O Fernando e a Silene são supervisores da Rede Branca. Eu não vou aqui agradecer, a cada um, de um por um, porque eu não faria justiça com todos e também demandaria muito tempo. Então, até para remir o tempo. Mas se você é da Rede Branca e está aqui conosco essa noite, sinta-se abraçado pela PIB Pobé. Para nós é um privilégio, é uma honra muito grande contar com a sua presença, amém? Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Sermão do Monte. Eu tenho, ao longo desses dias, feito aqui no começo de cada mensagem um pequeno resumo para contextualizar toda a igreja sobre esse tema, que é tão rico. Jesus trata aqui no Sermão do Monte, porque nem todos que estão aqui hoje estão acompanhando a série e nem estiveram aqui na última mensagem. Então, se você está acompanhando toda a série, eu peço encarecidamente um pouco da sua paciência, Eu sempre tenho feito aqui esse rápido resumo para que as pessoas se achem, não sejam assim impactadas com o tema pela metade de forma negativa. Então, por isso que eu sempre tenho procurado resumir um pouco, E hoje nós vamos dar início à quarta sessão já do Sermão do Monte. Na última mensagem nós fechamos o ensino de Jesus sobre a ostentação religiosa, sobre a hipocrisia religiosa. Nós aprendemos aqui que um hipócrita, antes de mais nada, ele é um ator. A palavra hipócrita, ela não é uma palavra de origem da língua portuguesa, ela é uma palavra que nos foi emprestada do grego, é uma palavra grega. E ela não tem tradução exata na nossa língua. Ela foi transliterada. Se ela tivesse sido traduzida, a palavra mais próxima de hipócrita era ator. Então o hipócrita, ele é alguém que finge servir a Deus, mas não serve. É alguém que finge amar a Deus, mas não ama. É alguém que ostenta uma religiosidade vazia para buscar a atenção e os aplausos dos homens, mas na verdade a atenção e a aprovação de Deus não é algo fundamental no coração dessas pessoas. E aí nós vimos na última sessão Jesus tratar da hipocrisia religiosa. Jesus ele tratou da hipocrisia religiosa nos seus discípulos em relação ao seu próximo, através da doação de esmolas ou da assistência aos necessitados. Jesus, através do princípio da misericórdia, ele vai ensinar aos seus discípulos a verdadeira religiosidade em relação ao seu semelhante. Nós vimos aqui o conceito de misericórdia no seu sentido mais primitivo, mais original. E a misericórdia ela tem a ver, no seu sentido original, com a capacidade de você entrar em outra pessoa, até você praticamente conseguir enxergar pelos seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Quando você age pelo princípio da misericórdia, você consegue entrar naquela pessoa necessitada e você consegue sentir a fome dela. Você consegue entrar naquela pessoa doente e você consegue sentir a dor que aquela enfermidade tem causado nela. Você consegue entrar naquela pessoa que o pecado tem oprimido e você consegue sentir o peso da opressão do pecado sobre os seus ombros, como se fosse com você mesmo aquela situação. Com esse ensino, Jesus quebra a hipocrisia religiosa no meio dos seus seguidores. E aí mais adiante ele vai quebrar também a hipocrisia, ou seja, o fingimento religioso com relação aos seus discípulos e a Deus, através do ensino da oração sincera do Pai Nosso. E também, por fim, ele vai quebrar o fingimento ou a hipocrisia religiosa dos seus seguidores em relação a si próprio, através da devoção, no jejum, através do investimento no tempo a sós com Deus, no lugar secreto.
Nós vencemos essa etapa, né, a terceira sessão do Sermão do Monte, na última mensagem. E hoje nós vamos inaugurar a primeira mensagem da quarta sessão. E aí o tema da quarta sessão, o tema central que Jesus vai tratar com os seus seguidores, é o compromisso. É o tema da lealdade dos seus seguidores. Queridos, esse tema é um tema que eu considero muito importante e fala comigo de forma especial. Eu me lembro que lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 2, Deus vai tratar desse tema com Israel, do tema do compromisso. Lá no livro do profeta Oséias, Deus abre o seu coração para o povo de Israel e Ele conduz a vida do profeta Oséias para que ele viva de uma forma que demonstre ao povo como é que Deus se sente em relação ao povo. Deus manda que o profeta Oséias case-se com uma prostituta chamada Gomer. E aí aquele casamento representava a união de Deus com Israel. Deus, ele estava se sentindo um homem traído pela nação de Israel, que aqui era representada pela prostituta Gomer. E aí Deus, ele fala ao seu povo, através do profeta, dizendo assim: vou caminhar com ela no deserto, e lá eu lhe falarei ao coração. Deus, ele está usando uma linguagem romântica para o povo. Ele está dizendo que vai conduzir o povo de Israel para o deserto, e lá vai falar ao povo ao coração. Eu quero lembrar a vocês que o deserto aqui é o lugar do compromisso de Deus com o povo. Foi o lugar do princípio, quando Deus tirou o povo do Egito e caminhava com aquele povo pelo deserto, pegado pela mão. É o lugar do início. Deus estava trazendo à memória do povo o princípio de tudo, porque Deus queria reavivar no coração do seu povo o compromisso, o lugar do compromisso. E aqui o que Jesus está querendo transmitir como mensagem para os seus discípulos é também o compromisso. E por que eu falo que esse tema, para mim, é um tema especial? E deveria ser um tema especial para cada um de vocês. Porque o lugar da mudança da minha vida foi o lugar do meu compromisso com Deus. Sabe, meus amados, eu tentei servir a Deus por várias vezes de forma leviana, sendo um frequentador de igreja, um hipócrita, alguém que fingia ser alguma coisa que eu não era. E todas as vezes que eu me aproximei de Deus, hipocritamente, com máscaras, como um ator, eu também caí miseravelmente. Lá na frente eu fui desmascarado por Deus. Só que houve um dia que aconteceu comigo que a Bíblia chama de nascer de novo. No dia que eu decidi, eu passei pelo deserto para tomar essa decisão, e no dia que eu decidi fazer um compromisso real e sincero com Deus, Deus também foi fiel na minha vida e Ele também fez um compromisso comigo, naquele instante. Então houve um dia que eu fui para a igreja e eu dizia à minha esposa: minha filha, se for para nós servirmos a Deus, dessa vez eu quero fazer direito. Tudo que a igreja tiver, eu estou no meio. O que é que a igreja tem? A igreja tem PGM, eu estou no PGM. A igreja tem escola bíblica no domingo, eu estou na escola bíblica no domingo. A igreja tem culto no domingo à noite, eu estou no culto. A igreja tem isso, eu vou, eu quero, eu faço. Eu fiz esse propósito com Deus, eu coloquei esse objetivo no meu coração. Eu me comprometi com Deus. E ali, naquele instante, Deus, Ele transformou minha vida. Ele mudou quem eu era. Ele também firmou um compromisso comigo. Por isso que eu falo para você que esse é um tema fundamental. Porque cada um de nós precisa decidir fazer um compromisso verdadeiro com Deus. Sabe, meus amados, com Deus não funciona usar máscara, porque Ele enxerga além dela. Com Deus não funciona você querer caminhar arrastando um coração de pedra, porque Deus, Ele vai enxergar além dele. Não funciona. Você precisa decidir entregar a sua vida a Jesus Cristo verdadeiramente através de um compromisso. A nossa vida tem que estar completamente entregue a Deus. Não adianta você dizer: eu vou entregar a minha vida a Deus, mas somente nessa área A, B ou C. Essa aqui eu vou ficar comigo. O controle dessa área aqui é meu. Sabe, meus queridos, não funciona. Com Deus, ou é tudo, ou não é nada. Então, se você quer ver o agir de Deus na sua vida, entregue todas as áreas da sua vida a Deus. Faça um compromisso sincero e verdadeiro com o Senhor, de servir a Ele, de servir as pessoas a quem Ele ama. Entregue completamente a vida a Deus.
e você verá Deus em todas as áreas da sua vida. Por isso que a palavra-chave para essa quarta sessão do Sermão do Monte é compromisso. Naquela última sessão, Jesus falou sobre uma piedade religiosa que mal passava da hipocrisia. A partir de agora, Jesus começa a falar de alguns pecados que se opõem ao compromisso verdadeiro do cristão com o reino de Deus. Jesus ele vai falar de temas como a ganância, como o materialismo, como a preocupação dirigida por prioridades em coisas erradas. A preocupação que nasce em nosso coração por nós colocarmos as nossas prioridades em coisas passageiras e coisas que logo se dissipam com a neblina. Mas antes de seguir adiante, eu gostaria de lembrar junto com vocês quem é o público desse sermão. Para quem foi que Jesus pregou o maior sermão de todos os tempos, o sermão mais importante de toda a história, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sermão ele foi pregado para quem? Eu quero lembrar você que naqueles dias, nas proximidades da cidade de Cafarnaum, muito provavelmente no monte, às margens do mar da Galileia, Jesus ele reuniu ao seu redor os seus discípulos. Naquela ocasião estavam ali também mestres da lei, fariseus, religiosos legalistas daquela época. Estavam também curiosos, pessoas que tinham interesse naquilo que Jesus podia oferecer, por conta de histórias que eles tinham ouvido, que Jesus havia expulsado demônios, que ele havia curado enfermos. A forma que Jesus se espalhava e arrastava curiosos. Mas a mensagem do Sermão do Monte, ela foi entregue por Jesus aos seus seguidores, aos seus discípulos, aqueles que tinham compromisso em seguir, em aprender, em imitar o Mestre. E esse sermão ele falou ao longo dos séculos, e a voz do Senhor Jesus ela ecoou ao longo dos tempos e chegou até os nossos dias, no meu e no seu ouvido. Essa mensagem, meu amado, é para mim, e essa mensagem é para você, essa mensagem é para nós, os que nos comprometemos em cuidar do mundo, em seguir o Mestre e em obedecer às suas ordenanças. Os discípulos de Jesus Cristo. É para nós que Jesus falou. Jesus havia nos ensinado anteriormente que os padrões do reino eles são muito mais elevados do que a justiça dos fariseus. Ele disse que se a vossa justiça, lá em Mateus 5,20, se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, jamais poderão entrar no reino dos céus. Que justiça é essa que excede a dos fariseus? É uma justiça que não é baseada em fatores externos, em religiosidade, não é baseada apenas em fazer a coisa certa, mas ela precisa também ter a motivação correta no coração. Porque aquele que criou, que deu a lei aos homens, ele enxerga além dos homens, ele vê o coração, e ele se interessa pela intenção do coração do homem. Essa é a justiça superior, é não só fazer a coisa certa, mas é também ter a motivação correta, ser movido pela coisa certa no íntimo do seu coração. E agora Jesus ensina que, em vez de uma piedade superficial e externa, nós precisamos ter uma piedade verdadeira, legítima, íntima com Deus, sem máscara, livre de hipocrisia. Mas não basta somente isso. Perceba que Jesus ele vai subindo o nível, ele vai elevando o nível das coisas. Primeiro, precisávamos cumprir a lei moral, não aquela lei civil que foi dada a Israel, mas a lei moral, os princípios por trás da lei. Depois nós subimos de nível, nós vimos que não basta cumprir a lei, tem que ser com os motivos corretos. E agora Jesus vai ensinar que não só isso é suficiente, mas é preciso que haja também uma lealdade inabalável aos valores do reino, um compromisso inegociável. É por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é fechado com o reino. Aí na tela, fechado com o reino. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Essa é uma pergunta retórica, vocês não precisam me responder, para você pensar. Mas eu gostaria que você fosse sincero com você. A pergunta que eu quero fazer é: qual é a sua grande
ambição? Qual é o seu maior desejo? O que é que você mais deseja no seu íntimo, no seu coração? Essa grande ambição, por acaso ela está ligada a algo transitório ou a algo eterno? Ela está ligada a algo que é passageiro, que tem origem e raiz nesse mundo, ou é algo que está ligado à eternidade com Deus no céu? Tem uma mensagem com uma imagem aí? Essa imagem, meu amado, ela pinta muito bem o quadro para nós analisarmos. Esse pequeno punhado de areia são as coisas transitórias desse mundo. É a vida do homem. Nós matamos e morremos por esse pequeno punhado de areia. E eu gosto muito da figura do deserto porque ele ilustra muito bem o que é uma eternidade. E aí a nossa ambição, o nosso desejo, muitas vezes nós acabamos ligando nosso coração a coisas passageiras, a coisas transitórias e corruptíveis, como esse punhado de areia, e esquecemos de toda aquela eternidade que está ali atrás. Eu gosto muito da figura do deserto, assim também como do mar, do oceano e do céu, porque na minha mente eles ilustram muito bem o que é a grandeza de Deus, a eternidade de Deus para o homem. E nós muitas vezes ficamos aqui apegados com esse pequeno punhado de areia. Mas a aplicação aí é muito simples. Quem não crê de verdade no reino de Deus, não espera nada. Essa pessoa só consegue enxergar o aqui e o agora. Esse punhado de areia, nada mais além disso. Mas aquele que tem a certeza que o reino de Deus já chegou, e mais ainda, aquela pessoa que espera com certeza a revelação do reino de Deus em sua plenitude, aquele que realmente crê naquele que de fato é o Senhor, aquele que crê naquele que de fato é o Rei, ele jamais será iludido por sonhos transitórios e passageiros das coisas desse mundo. Amém? O texto inspirativo para a nossa mensagem de hoje está lá em Mateus 6, do 19 ao 21. Está aí na tela, mas se você gosta de anotar, de riscar aí na sua Bíblia, eu vou dar um tempo para você abrir ou acessar a sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Você pode orar comigo? Curve suas cabeças, vamos interceder ao Senhor nesse momento. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, nós te oramos nesse momento. Estamos aqui, Paizinho, reunidos para louvar e para engrandecer o Senhor. Pai, nós vimos aqui com a intenção de oferecer ao Senhor a nossa vida como culto racional. Mas também nós estamos aqui clamando pela sua misericórdia, porque entendemos que o Senhor é bom e o Senhor sempre nos dá muito mais do que aquilo que nós te oferecemos. Então nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos dê a sua instrução e o seu ensino através da sua palavra. Pai, não permita que em nós e em nossa humanidade vamos nem além, nem fiquemos aquém da sua palavra, mas que somente a sua palavra seja proclamada aqui essa noite. E se no caminho eu me perdi, Pai, e coloquei algo que vem do meu coração e não do seu, eu te peço que o Senhor de alguma forma anule da mente e do coração dos irmãos. Mas tudo aquilo que for falado aqui da parte do seu Espírito, que tiver sido gerado no seu coração e não no meu, eu te peço também que o seu Espírito nos ajude, Pai, a aplicarmos em nossas vidas, para que algo possa ser mudado em nós, pela sua poderosa palavra. Deus, nos ajuda essa noite a subirmos mais um degrau, na busca e na caminhada, Pai, do crescimento, até a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te oramos e agradecemos no bendito nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, o princípio para o ensino que Jesus vai trazer aqui agora, está aqui no versículo 21. Jesus fala: onde estiver o seu tesouro,
aí também estará o seu coração. Essa é a chave para nós entendermos não só a mensagem de hoje, mas toda a porção que o Sermão do Monte vai trazer sobre compromisso e lealdade com o reino, que vai até lá no versículo 34. Então o princípio é esse: onde você colocar o seu tesouro, naquele lugar também você colocará o seu coração, porque o seu coração ele será atraído para o lugar onde você investiu o seu tesouro. Esse é o princípio que eu preciso que vocês entendam, para que a gente possa fazer uma correta interpretação e aplicação do texto. Quando nós falamos aqui em coração, nós precisamos entender com a mente do público aqui da época, com a mente das pessoas que estavam ouvindo o Sermão do Monte. Na nossa cultura ocidental, nós falamos do coração como o órgão que sente as coisas aqui no nosso peito. Mas na mente desse povo, não. Na mente desse povo, quando nós falamos em coração, nós estamos falando da mente, estamos falando também das nossas emoções e estamos falando também da nossa vontade. Então, no sentido original do texto, aquilo a que eu atribuo valor, ou seja, aquilo que tem valor para mim, aquilo que é o meu tesouro, aquilo em que eu tenho interesse de investir os meus recursos, aquilo atrai a minha mente, aquilo atrai as minhas emoções e aquilo atrai a minha vontade. Ou seja, aquilo que tem valor para mim, aquilo que eu atribuo valor, aquilo que eu desejo investir os meus recursos, aquilo fatalmente vai atrair o meu coração. Essa é a chave para o entendimento do texto. Você pode, meu amado, decidir guiar o seu coração em duas direções. Isso para mim é fantástico, isso aí para mim foi libertador. Saber que eu posso guiar o meu coração, que eu posso dirigir a minha vontade, o meu desejo, a minha mente para uma direção específica. Você pode escolher colocar o seu tesouro nas coisas passageiras desse mundo, ou você pode escolher fechar com o reino de Deus. Você pode escolher comprometer-se com esse reino, que é eterno e não passageiro. Mais uma vez, meus amados, eu quero chamar a atenção da igreja para que a Bíblia, ela não é um livro místico, ela é um manual prático. A Bíblia jamais vai pedir para você fazer alguma coisa que você não fosse capaz de decidir com a sua razão, com a sua mente. Nós aprendemos aqui que quando a Bíblia pede para que você ame alguém, é de forma racional. Não é o coração acelerado, a pupila dilatada, não tem nada a ver com isso. É a forma como você se esforça para prover o sustento da sua casa. A forma como você se esforça para prover remédios para você na sua doença. A forma como você se esforça para bancar a educação dos seus filhos. Você pega todo esse cuidado e transmite esse cuidado para uma outra pessoa. Isso é amor. Nós aprendemos que esse é o amor no sentido bíblico. Da mesma forma também, a Bíblia nos ensina que nós podemos guiar, nós podemos dirigir o nosso coração de forma prática, meu amado. Então, quando você estiver com a Bíblia na mão, tenha em mente que você está com o seu manual de instruções. É um manual prático de como você deve proceder, de como você deve agir. Jesus aqui ele está nos ensinando que o nosso coração, ou seja, a nossa mente, a nossa vontade e a nossa razão, eles podem ser guiados, ele pode ser dirigido, pode ser colocado em um lugar específico. Nós temos como escolher onde queremos colocar o nosso coração, no mundo ou no céu. Eu acho que essa não deve ser uma escolha difícil para nenhum seguidor de Jesus. Eu tenho como escolher se eu quero me interessar pelas coisas do mundo ou pelas coisas de Deus. Mas como é que eu posso guiar o meu coração? Como é que eu posso guiar a minha mente para que ela venha focar no reino de Deus? Jesus ele dá a receita completa. Você pode guiar o seu coração até o reino de Deus através dos seus investimentos. E é exatamente isso. Você não entendeu errado não. É através do seu investimento.
E antes de vocês se estribucharem aí pensando que eu estou querendo vender terreno do céu, que eu não estou querendo vender terreno do céu, eu vou explicar de uma forma que fique bem compreensível. Se você dedica todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, toda a sua força em coisas desse mundo, é natural que você venha a ser alguém interessado pelas coisas desse mundo. Pense comigo. Se você investe seu tempo, investe seus recursos em sementes para plantar, e aí você compra adubo, você compra calcário, você compra substrato, você investe dinheiro nisso para plantar. E aí você investe seu tempo e sua força. Você vai lá regar, você limpa os matos, você cuida daquela roça para que ela venha desenvolver e crescer. Meu amado, o seu tesouro está ali, o seu coração também vai estar. Sem perceber, você vai ser alguém que vai se interessar pela previsão do tempo. Será que vai chover? Será que não vai chover? Você vai se interessar por escavação de poços. Você vai se interessar por essas coisas, porque o seu recurso está ali. Eu não sei quantos de vocês passaram aqui e viram uma plantação enorme de mamão que tem aqui no Arenão, já chegando no coberto. Daqui para lá, quando vocês forem, quem for para Parnamirim, preste atenção no seu lado direito. Não sei se vai dar para ver porque está à noite, mas se for noite de lua você vai ver. Tem uma plantação imensa de mamão. Aquele cidadão ali, ele arrendou aquela terra por 10 anos. Aquela terra não é dele. Ele pagou o aluguel de 10 anos daquela terra. Deve ter sido uma quantia bem expressiva. E aí, como se não bastasse, ele também cultivou mamão ali. Ele investiu em sementes. Ele preparou toda aquela terra, aquilo ali era na mata bruta. Ele limpou toda aquela terra, ele arou aquele campo, ele plantou. Lá não deu água. Ele teve que cavar um poço em uma terra lá distante, num terreno. E desse poço ele trouxe água por encanação até esse terreno aqui, para poder plantar esse mamão. Ele investiu muito ali ou não investiu? Meu amigo, eu tenho certeza que esse cabo assiste o Globo Rural direto e manda perguntas sobre mamão. Como é que está o mercado do mamão? Se a previsão do tempo, remédios ou inseticidas para tratar de mamão. Ele investiu ali, o coração dele está ali. Para mim mesmo, tenho aqui um colega de profissão aqui, Pedro Júnior, mas eu trabalho em uma oficina de lanternagem e pintura de carro. E aí havia muitas vezes em que eu saía com os meus amigos e antes da gente sair a gente já combinava, olha, a gente não vai falar sobre a oficina, a gente não vai falar, vamos falar sobre qualquer outra coisa. Meu amigo, não dava 5 minutos lá, a gente já estava falando sobre a oficina, sobre pintura, sobre um serviço que deu errado, sobre uma forma que deu certo, porque o nosso coração estava ali. Foi ali que nós investimos, compramos ferramentas, nos capacitamos, compramos material, nós investimos ali. É natural que o nosso coração estivesse ali. E aí, meu querido, se você colocou o seu tesouro em alguma coisa, se você investiu em algum lugar, o seu coração vai ser atraído fatalmente para aquele lugar. Não tem jeito. É isso que o princípio de Jesus aqui no verso 21 vai nos ensinar. Então, se você for alguém que escolheu trabalhar para Deus, gastar tempo para Ele, se você evangelizar, se você for fazer missões, se você investir o seu dinheiro para ajudar crianças carentes, se você investir os seus recursos para ajudar dependentes químicos, moradores de rua, se você gastar tempo, força e recursos para servir as pessoas e servir a Deus, você colocará, meu amado, o seu coração ali, naquele lugar. É isso que o ensino de Jesus está nos dizendo. Você vai ser alguém que vai falar sobre povos alcançados pelo Evangelho. Você vai ser alguém que vai falar sobre pessoas recuperadas das drogas. Você vai ser alguém que vai falar sobre crianças assistidas por projetos sociais. Você vai ser alguém que vai conversar sobre o crescimento universal da igreja, porque o seu coração vai estar aqui, nas coisas do reino de Deus. Esse foi o princípio aplicado por Jesus para ensinar os seus seguidores a fechar com o reino, a se comprometer com o reino de Deus. E no texto de hoje, sabendo desse princípio, Jesus dá as seguintes ordenanças. Ele dá uma ordenança negativa e ele também nos dá uma ordenança positiva.
Nós vamos relembrar, começar pela negativa. Mateus 6,19. Está aí na tela. Não, aqui está a negativa. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Queridos, há uma ordem aqui de Jesus. Jesus não disse assim, eu aconselho a vocês, ou ele não disse assim também, eu recomendo que vocês não ajuntem tesouros. Ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros aqui na terra. É uma ordem negativa. E o texto bíblico, ele continua falando conosco até os dias de hoje, por conta do tempo presente da proibição. Segundo David Carson, que é um teólogo que hoje a nível mundial ele é uma das maiores autoridades em Novo Testamento, ele fala que essa expressão ela poderia muito bem ter sido traduzida por parem de acumular tesouros para vocês aqui nessa terra. Meus queridos, nesse texto há uma intenção muito clara de Jesus de promover mudança na nossa vida. É como se Jesus estivesse dizendo, agora que vocês se comprometerem comigo, parem de agir como se vocês ainda pertencessem a esse mundo e passem a agir da forma que eu ajo. É como se ele dissesse, parem de agir como se vocês fossem ficar aqui para sempre, porque vocês não vão. Vocês vão para o céu. E é como cidadãos celestiais que vocês precisam começar a agir. Comecem a viver como tal. Sabe, queridos? Como eu já disse aqui, eu não tenho intenção nenhuma de vender terreno para ninguém no céu. Isso não é possível. Mas a maioria de vocês aqui não precisaria comprar esse terreno no céu. Porque vocês já ganharam um de graça. Pela graça, vocês já têm um lugar preparado no céu. Vocês não precisam mais agir como moradores desse mundo. Nós podemos passar a agir como concidadãos dos santos, cidadãos do reino de Deus. Sabe, se eu pudesse escolher um lugarzinho para o meu terreno, eu queria um lugarzinho perto lá do de Fernando, para eu tomar um cafezinho mais ele, vez por outro. Ou quem sabe uma sopa, né, mais Fabiano, um pãozinho com manteiga mais Vitor. Mas a gente não pode fazer isso. Nós não podemos conquistar as riquezas do céu dessa forma, através dos nossos recursos desse mundo, recursos conseguidos aqui. Mas nós ganhamos de Deus um terreno no céu, e os tesouros celestiais nós podemos enviar daqui para lá. É importante que uma coisa fique clara na mente da igreja. Jesus ele não é contra o dinheiro. Jesus ele não está ensinando contra o dinheiro aqui. Jesus ele está ensinando contra o amor ao dinheiro. Ele não era contra você planejar o futuro. Jesus não era contra você ser previdente, você pensar na aposentadoria, você pensar no amanhã. Não é esse o ensino da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos ensina aqui em Provérbios 6, do 6 ao 8. Está aí na tela. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. A formiga ela armazena alimento no verão para se sustentar no inverno, quando ela não terá condição de trabalhar. A Bíblia chama isso, sabe de quê? De sabedoria. Está aqui. Jesus disse para nós não acumularmos tesouros para nós mesmos. É importante atentar para essa expressão. Ele diz que não acumulem tesouros na terra para vós mesmos. O que Jesus ele estava preocupado aqui era com o egoísmo e com o materialismo por parte dos seus seguidores. Seus seguidores devem ter o cuidado de não fazer o acúmulo de riquezas o seu tesouro. Para quê? Para que o seu coração não esteja lá no acúmulo de riqueza. Para que o seu coração não seja induzido a agir de forma gananciosa, mesquinha e egoísta.
Não é pecado ter dinheiro no bolso. Não é pecado ter dinheiro no banco. Pecado é você dar no seu coração um lugar especial ao dinheiro, um lugar de privilégio ao dinheiro. É você receber as riquezas desse mundo como o Senhor de sua vida e não como um servo seu. Quando nós recebemos de Deus um tesouro, é para reparti-lo e não para nós acumularmos. O dinheiro não é o nosso problema. O problema é o amor ao dinheiro. Jesus falou que os tesouros acumulados aqui estariam sujeitos a traças, porque os tesouros dos orientais daquela época, que ele se referiu aqui, incluíam tecidos e roupas caras. E esses tecidos eles estavam sujeitos à ação das traças. Ele fala também que esses tesouros aqui estão sujeitos à ferrugem. Ferrugem aqui não é somente a corrosão de itens de metal. É uma palavra que era usada genericamente, que se remetia a coisas corruptíveis. Os pais da igreja eles gostavam de associar esse termo a uma fazenda que era consumida por ratos. Então Jesus disse que esses tesouros aqui da terra, eles estavam passíveis a essa ação da ferrugem. Eles eram bens corruptíveis. E aí Jesus também fala que esses tesouros eles estariam sujeitos aos arrombadores, ou seja, eles estariam acumulados em casa. Assim, queridos, nós entendemos que os tipos de tesouros que Jesus se referia, os lugares onde eles eram acumulados e a maneira de adquiri-los era uma maneira completamente mundana. Não havia nada de espiritual no acúmulo desses tesouros. Eu repito, não há problema em ter dinheiro, se guardar para o futuro e também desfrutar do suor do seu trabalho. A ordem negativa de Jesus é: não faça do acúmulo desses bens o objetivo da sua vida. Não dediquem sua mente, sua emoção e sua vontade ao acúmulo desses tesouros. Ao contrário, acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Essa é a ordenança positiva de Jesus. Depois da ordenança negativa de não acumular tesouros aqui, ele nos traz a ordenança positiva. Acumulem para vocês tesouro no céu. Perceba que Jesus disse: esse tesouro aqui não tem problema não. Você pode acumular com força, e não é para os outros não, é para quem? É para você. Por quê? Porque ele é no céu. E o céu não é um lugar onde o egoísmo e a ganância possam entrar. O céu é um lugar de compartilhar as coisas, é um lugar de comunidade. Portanto, não há problema de você acumular no céu. Lá você pode investir sem medida. Lá você pode acumular com força, que não vai ter problema algum. Essa é a ordem positiva de Jesus. Se você deseja ser rico, meu irmão, acumule para você um tesouro celeste, porque o lugar onde ele é acumulado e a maneira dele ser adquirido são do outro mundo, é eterno. A traça e a ferrugem não têm influência sobre ele, e os ladrões jamais poderão entrar lá para furtar, para roubar de vocês. Ouvir Jesus ensinar sobre isso é muito proveitoso para a igreja, porque a igreja ela tem uma tendência enorme de caminhar para os extremos. Ao longo dos séculos nós vemos isso acontecer várias vezes. Na Idade Média, nós vemos o movimento dos franciscanos, que nasceu na Itália, interpretar de maneira errada esse ensino de Jesus e dizer que uma vida só era piedosa espiritualmente se você se desprendesse completamente de todos os seus bens materiais. Quanto mais pobre você fosse, mais espiritual você era. Amado, isso é um erro, isso é um equívoco. Eu quero lembrar aqui com vocês de Jó. Jó era o homem mais rico a seu tempo. Nós vimos o pastor falar sobre isso há poucos dias. Ele era o homem mais rico a seu tempo. Será que Jó não era alguém espiritual? É claro que Jó era espiritual. Só que o coração de Jó não estava nos seus bens. O coração de Jó estava guardado em Deus. Por isso Jó era alguém, sim, muito espiritual. Não há problema em você ter bens, desde que você não se sinta o dono daquelas coisas. É o princípio de mordomia. Você está cuidando do patrimônio que pertence a Deus.
tudo é dele, tudo foi criado por meio dele, tudo pertence a ele. Nós estamos apenas mordomo daquilo que ele nos confiou. Por isso que Jó era o homem mais rico do seu tempo e ainda assim ele era espiritual, porque ele não se sentia dono daquelas coisas. E aí nós vemos também o tempo passar e a igreja caminhar desse extremo para o outro extremo. De modo que hoje tem muitas pessoas que ensinam e confundem a mente dos irmãos sobre abundância de vidas com abundância de bens. E aí eles ensinam aí a tal da teologia da prosperidade, que ensinam riqueza aqui, riqueza agora, riqueza a todo custo. Queridos, isso é também um ensino completamente errado. Eu lembro a vocês de Lázaro, o Lázaro pobre que foi deixado às portas do rico. Lázaro, ele foi salvo, ele foi para o seio de Abraão, e ele era pobre. A pobreza não é um sinal de maldição, assim como a riqueza também não é um sinal de bênção. Esse ensino é errado, os dois lados estão errados. Jesus não disse que seus seguidores tinham que ser pobres, e ele também não disse que os seus seguidores eles tinham que ser ricos. O problema é que nós não entendemos o verdadeiro sentido da riqueza. Nós temos muita dificuldade em compreender o que é riqueza. Eu gosto muito da definição dada pelo pastor Luciano Subirá. Ele disse que a verdadeira riqueza não é o que você tem. A verdadeira riqueza consiste naquilo que você faz com o que você tem. Essa é a compreensão correta do que é a verdadeira riqueza. O segredo não é acumular riqueza, mas permitir que a riqueza transborde através de mim para as outras pessoas. Jesus ele estava retirando do coração dos seus seguidores o conceito de riqueza aqui e agora e trocando essa concepção pela verdadeira riqueza eterna e futura do reino de Deus. A pergunta, meus amados, que nós vamos responder hoje é a seguinte, está aí na tela: como posso acumular tesouros no céu? Essa foi a ordem positiva de Jesus: acumulem para vocês tesouros no céu. Mas como é que eu posso fazer isso? Para responder essa pergunta, nós vamos caminhar mais um pouco na Bíblia, até a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, lá no capítulo 6. Se você quiser abrir para marcar aí, pode abrir. 1 Timóteo, capítulo 6, do 17 ao 19. Sabe, meus amados, Paulo, ele foi alguém que entendeu bem, e ele ensinou Timóteo a aplicar de forma correta esse ensino aqui de Jesus. Ele orienta Timóteo a fazer como Jesus, não recomendar, mas ordenar aos discípulos que estavam aos cuidados dele a fecharem com o reino de Deus e acumularem tesouro no céu. O texto diz assim: ordene aos que são ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém. Então, meus amados, perceba que Timóteo é alguém que Paulo, ele é alguém que ele conhecia o ensino de Jesus aqui no Sermão do Monte. O que Paulo está fazendo aqui é sistematizar aquele ensino que Jesus deu lá no Evangelho. Paulo está fazendo, está ensinando, está exortando Timóteo a aplicar de forma correta aquele princípio. E onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. E aí nós também vamos aplicar aqui com base na teologia de Paulo, esse ensino. Então, como é que eu devo acumular tesouro no céu? Como é que eu acumulo riqueza no céu? Primeiro, confiando em Deus e não no dinheiro. Está aí na tela. O verso 17, a parte B, diz: nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Meus amados, o dinheiro, ele não é um lugar seguro
para nós depositarmos a nossa confiança, muito menos para nós colocarmos no nosso coração. Hoje, existem pessoas desesperadas, porque colocaram o seu coração em tesouros desse mundo. Hoje mesmo, existem pessoas desesperadas, porque acharam que estavam fazendo um bom investimento, e aí empregaram seus recursos em ações que despencaram, que caíram, que acabaram evaporando igual álcool. E aí essas pessoas se viram sem nada para poder se apoiar, sem nada para poder confiar. Joseph Aldo narrou uma história real no seu livro, e ele usou o artifício de convidar o leitor a participar da história que ele estava contando, como se o leitor também estivesse lá. Eu vou ler essa história aqui para vocês, e eu gostaria de usar também desse mesmo artifício. Eu queria que você se imaginasse aqui nessa cena, nessa reunião que ele vai narrar. Mas eu quero lembrar vocês que essas informações que eu vou ler aqui são informações verdadeiras. Todas elas aconteceram de verdade. Me perdoem pela minha deficiência no meu inglês, mas procurem atentar somente na história, tá ok? Os 10 mais bem-sucedidos empresários do mundo se reuniram em Edgewater Beach, hotel de Chicago, em 1923. Imagine que você é o número 11 dessa reunião histórica. Olhando à sua volta, você vê naquele salão elegante, primeiro, o presidente de uma grande companhia de aço. Segundo, o presidente do National City Bank. Terceiro, o presidente de uma grande companhia de aparelhos elétricos. Quarto, o presidente de uma companhia de gás. Quinto, o presidente do New York Exchange. Sexto, um grande especulador de trigo. Sétimo, um membro do gabinete do presidente. Oitavo, o diretor do maior monopólio do mundo. Nono, o líder do Wall Street. E décimo, o presidente do Banco Internacional de Settlement. Essas 10 personalidades estavam na sala. A conversa é sobre iates, férias exóticas, casas, propriedades, clubes e assombrosas transações financeiras. Esses homens encontraram o mapa do tesouro, são donos do mundo. Eles não precisam procurar coisa alguma, têm tudo e muito mais. O que aconteceu com esses 10 homens que chegaram ao topo do mundo 25 anos mais tarde? O presidente da companhia de aparelhos elétricos morreu como fugitivo da justiça, sem dinheiro e em uma terra estrangeira. O presidente da companhia de gás ficou completamente louco. O presidente do New York Stock Exchange foi solto da penitenciária de Sing Sing. O membro do gabinete do presidente teve sua pena comutada para que pudesse morrer em casa. O grande especulador do mercado de trigo morreu no exterior, falido. O líder de Wall Street suicidou-se. O líder do maior monopólio do mundo morreu, também suicídio. O presidente do Banco Internacional de Settlement teve o mesmo fim, suicidou-se. Todos esses dados são verídicos. Queridos, isso é, no mínimo, muita ironia. É muito irônico. Essas pessoas não tiveram esse fim porque elas eram ricas. Mas certamente, nenhuma dessas pessoas depositou o seu tesouro em Deus. Todas essas pessoas depositaram o seu tesouro em coisas transitórias e passageiras desse mundo. Eu dou a minha vida por isso. Eu aposto a minha vida nessa causa. Nenhum desses homens teve esse fim porque era rico. Eles tiveram esse fim porque não depositaram o seu tesouro em Deus, e sim depositaram no dinheiro todas as suas esperanças. Eles confiavam no dinheiro mais do que em Deus. Você acha que isso não é grave? Procure na Bíblia onde é que Jesus chama o diabo de Senhor. Procure aí na sua Bíblia onde é que Jesus ele chama o pecado de Senhor. Mas aí na sua Bíblia está escrito, está registrado, Jesus chamando o dinheiro de Senhor.
Não podemos servir a dois senhores, porque você há de agradar a um e aborrecer ao outro. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Então perceba que Jesus, ele chama o dinheiro de Senhor. E meus amados, o dinheiro, ele é um Senhor muito exigente. Ele exige a dedicação total dos seus servos. Esses homens aqui eram pessoas que serviam ao dinheiro e não viam o dinheiro como servo. Essa relação errada que eles tiveram com o dinheiro fez com que eles depositassem toda a sua esperança no que possuíam. E assim que eles perderam aquilo que eles possuíam, eles perderam também o interesse pela vida, a vontade de viver, e morreram de forma trágica, como nós podemos ver aqui. Na Bíblia também relata pessoas que eram muito mais pobres do que aqueles homens, mas eram muito mais ricas do que ele. Eu quero lembrar com vocês aqui a respeito da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, o bem que ela tinha quando o profeta Elias encontrou com ela, era uma pequena quantidade de trigo, uma pequena porção de azeite, que daria para ela fazer a última refeição, para ela comer com o filho e depois morrer. Mas ela depositou tudo o que ela tinha ao profeta de Deus, entregou tudo que ela tinha a Elias. E o outro personagem aqui também que eu queria citar para vocês, era aquela viúva pobre, que foi referida por Jesus no momento das ofertas. As pessoas estavam dando daquilo que lhes sobrava, mas aquela viúva pobre, ela tinha somente 3 moedinhas. Isso era tudo que ela tinha. E ela entregou tudo o que ela tinha em oferta ao Senhor. Essas pessoas, elas fizeram tudo o que elas podiam, com o único bem, o único recurso que elas possuíam. E certamente, essas duas mulheres agora, elas são ricas. E a riqueza dela é incorruptível. A riqueza que elas acumularam, perduraram pela eternidade e duram até hoje. Lá onde elas depositaram o tesouro delas, a traça e a ferrugem não exercem influência. Ladrão nenhum pode entrar para roubar. E até os dias de hoje, essas mulheres são ricas, muito, mas muito ricas. Amém? Amém. Segundo, como nós podemos acumular tesouro no céu? Repartindo aquilo que recebemos. O verso 18 diz: que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. No mesmo sentido do ensino de Paulo a Timóteo, eu quero compartilhar com vocês uma frase, e essa frase traz o triplo ensino de John Wesley sobre esse tema. Está aí na tela. Ele disse o seguinte: ganhem tudo o que puderem, economizem tudo o que puderem, e deem tudo o que puderem. Queridos, se Deus tem dado a você com sobra, saiba que a intenção dele nunca foi fazer de você uma represa que acumula para você esses tesouros. A intenção de Deus foi fazer de você um rio que flui, levando vida, abençoando as pessoas por onde passa. Você sempre pode ser rico em relação a alguém. Não importa o quão ruim esteja a sua situação financeira naquele momento, você sempre será mais rico que alguém. Sempre haverá alguém mais necessitado que você, precisando de ajuda. E você pode ser o rio que levará a vida até aquela pessoa. Sempre é possível ajudar alguém. Jim Elliot foi um mártir do cristianismo que viveu no Equador. Ele também diz algo que eu achei muito interessante, está aí na tela. Ele diz: não é tolo o que dá, o que não pode reter. Esse para aqui é o propósito, com o propósito de ganhar aquilo que não pode perder. Vou repetir: não é tolo o que dá, o que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Os bens que nós acumulamos nesse mundo, jamais nós poderemos reter. Haverá um dia em que a morte se encarregará de tirar tudo de nós. Tudo aquilo que nós lutamos para acumular. Tudo aquilo que nós lutamos para conseguir. Um dia será tirado de nós pela morte. E não há nada que nós possamos fazer para evitar isso.
Você já viu um caixão com gaveta? O caixão não tem gaveta, porque nós não podemos levar nada dessa vida para a próxima. Tudo aquilo que nós acumularmos aqui, ficará aqui. Sabe, queridos, os diplomas, os títulos, a conta bancária, o cartão de crédito, o carro novo, a casa maior, nada que você possa construir nesse mundo pode subir daqui para a eternidade. Tudo ficará aqui. Então, por que nós não doamos mais para as pessoas que necessitam, para ganharmos dessa forma um tesouro no céu, um tesouro maior, algo que não se acaba, que perdurará para sempre? Sabe, é no mínimo tolo você colocar o seu coração no tesouro desse mundo, porque haverá um dia que a morte vai tirar tudo de você, e é no mínimo inteligente você investir no reino de Deus, porque é um lugar para onde você está indo. Eu gosto muito da ilustração que o pastor usou aqui certa vez, numa mensagem, não lembro qual foi a mensagem, mas a ilustração que ele usou é a seguinte: imagine que você mora aqui no Cobé, e aí você arruma um emprego para ir trabalhar. As cidades não foram essas, tá? É só ilustração. Mas imagine que você arrumou um emprego para ir trabalhar em Recife, e lá você vai ganhar muito bem, só que você vai trabalhar lá por 2 anos, e depois você vai voltar para aqui, para o Cobé. Faz sentido você pegar aquele dinheiro que você está ganhando lá, comprar um terreno lá, construir uma mansão lá, sabe? Investir lá em Recife? Faz sentido? Não faz sentido. Por quê? Porque você tem a certeza que você não vai ficar ali para sempre. Você vai passar somente 2 anos e depois você vai voltar para aqui. Gente, é a mesma coisa em relação ao reino de Deus. Não faz sentido nós investirmos tudo aqui, nosso recurso, nossa força, porque nós não ficaremos aqui. Nós temos a certeza de que estamos caminhando para casa. É inteligente que nós nos esforcemos em construir coisas lá, em enviarmos tesouros para lá, para o banco celestial, porque é para lá que nós vamos. Sabe, todos os seguidores de Jesus deveriam ser ricos em boas obras. Nisso nós devemos ser ricos, porque as boas obras, elas são proveitosas, tanto para quem recebe, como para quem faz. Nós deveríamos ser abundantes no nosso dia a dia. Afinal, a semente que se multiplica não é aquela que nós comemos. A semente que se multiplica é aquela que nós plantamos. Essa vai se multiplicar. Quem recebe em amor se torna grato. E quem é grato acaba doando também em amor. É assim que a semente se multiplica. Ser generoso significa estar pronto para doar uma parte. Tem o sentido de estar ansioso para dar aquilo que eu possuo aos necessitados. Isso é ser generoso. É você estar ansioso para doar aquilo que você possui às pessoas que necessitam. O texto fala de estar pronto para repartir. Essa expressão no original, ela também trata de você associar-se com alguém. Estar pronto para repartir o que você tem é você fazer daquela pessoa o seu sócio. É você associar-se a ela, no sentido bíblico. Devemos estar prontos a repartir, mas não apenas porque Deus nos deu sobrando, mas porque nós enxergamos os pobres, os necessitados, como sendo nossos irmãos. Eu duvido que o seu irmão, a quem você ama, dormisse com fome se você soubesse que ele está com fome. Eu duvido que o seu irmão, a quem você ama,